Existem histórias que o sertão prefere enterrar junto com seus mortos. Histórias de homens que mandavam matar com um aceno de cabeça, que decidiam eleições antes mesmo dos votos serem contados, que transformavam vilas inteiras em feudos particulares, onde a lei era o calibre da arma e a palavra do coronel. No sul do Ceará, entre as terras secas de Milagres e as chapadas que se estendem até a Paraíba, um nome ecoou por 3 décadas como sentença de morte: Domingos Leite Furtado. Coronel por patente comprada, senhor absoluto por vocação. Durante 30 anos, ele construiu um império de medo que só a gripe espanhola teve coragem de derrubar. Nascido em 1842 no sítio Coité, hoje distrito de Mauriti, Domingos era filho de João Furtado Leite, o Janjote, e de Francisca das Chagas do Nascimento. Herdou do pai mais do que terras e gado. Herdou uma família inteira treinada para obedecer cegamente, uma máquina de poder lubrificada com sangue e silêncio. Quando o Janjote morreu, Domingos não apenas assumiu os negócios, assumiu o trono. Ele foi mudando de território conforme sua influência crescia. Primeiro Taboca, perto de Milagres. Depois, o sítio Olho de Água. Por fim, estabeleceu-se em Nazaré, onde mandou construir uma capelinha dedicada a Nossa Senhora dos Remédios. Ali rezava toda manhã pedindo proteção, e ali seria enterrado anos depois, junto com sua esposa, dentro daquela mesma capela que tentava em vão lavar as manchas de sangue que carregava nas mãos. Domingos Leite Furtado não governava sozinho. Fazia parte de uma rede poderosa de coronéis que dominavam o sul cearense durante a chamada política dos governadores, aquele arranjo perverso da República Velha onde os grandes mandavam e os pequenos obedeciam ou morriam. Seus aliados eram nomes que faziam governadores tremerem: José Belém de Figueiredo, chefe do Crato; Antônio Joaquim de Santana, de Missão Velha; Joca de Macedo, de Barbalha; Coronel Rocha, de Jardim. E na Paraíba, Benedito Queiroga, de Pombal; Jesus Lacerda e Antônio Brabo, ambos de Piancó. Juntos, esses homens formavam uma confederação do terror que irradiava poder pelos estados vizinhos. Controlavam eleições, juízes, delegados, padres. Decidiam quem plantava onde, quem casava com quem vivia e quem morria. Domingos acumulou fortuna imensa nesse jogo de influências e violência. Fazendas se multiplicavam. Gado engordava. Dinheiro entrava em baús que ele mesmo enterrava no chão, desconfiado até das paredes da própria casa. Por 3 décadas, Milagres viveu sob regime de terror. Quem se opunha ao Coronel Domingos desaparecia ou aparecia morto em estrada deserta com um tiro nas costas. Famílias inteiras foram expulsas de suas terras. Homens que ousaram desafiá-lo amanheciam pendurados em árvores como aviso. E ninguém investigava. A polícia obedecia. Os juízes assinavam o que mandavam assinar. O medo era lei. Domingos casou-se com Praxedes Furtado Lacerda, nascida em 20 de abril de 1848, em Mauriti. Ela era filha de Pedro Furtado Leite, o Pepe Pedro, e de sua segunda esposa, Maria Cavalcante de Lacerda. O casal não teve filhos próprios, mas adotou um sobrinho de Dona Praxedes, chamado Pedro Furtado de Lacerda, conhecido como Pedro Velhinho. O menino cresceu vendo o tio adotivo exercer poder absoluto sobre aquela região, aprendendo desde cedo que no sertão não existe lei maior que a vontade do homem forte. A propriedade onde o Coronel Domingos estabeleceu seu quartel-general, o sítio Nazaré, tinha história própria de violência. Foi comprada de João Leite de Moraes, que não vendeu por vontade própria. Foi obrigado a sair, levando consigo os 3 netos, filhos de sua única filha, Agina J. Celina Leite de Moraes, que havia ficado viúva. João partiu para Quixá, em Mauriti, expulso da própria terra pelo homem que construiria ali seu reino de medo. Mas todo império, por mais sólido que pareça, carrega dentro de si as sementes da própria destruição. Em 1918, a gripe espanhola varreu o mundo, matando milhões. No sertão do Ceará, ela não escolheu entre ricos e pobres, entre coronéis e peões. Em 27 de outubro daquele ano, Domingos Leite Furtado, o homem que ninguém conseguiu derrubar, caiu diante de um vírus invisível. Morreu no sítio Nazaré, enterrado dentro da capelinha que ele mesmo construiu,
como se quisesse garantir que nem na morte escaparia do julgamento divino que evitou em vida. Mas a morte do coronel não trouxe paz, trouxe guerra. Durante anos, Domingos Leite Furtado manteve a seu lado um homem conhecido como seu braço armado. José Inácio de Souza, fazendeiro abastado do sítio Barro, era chamado de Zé Inácio do Barro. Ele era o executor, o homem que sujava as mãos quando o coronel não queria sujar as suas. Pistoleiro de confiança, assassino profissional, soldado fiel de um exército particular. Por anos, Zé Inácio do Barro matou, torturou e aterrorizou a mando de Domingos Leite Furtado. Mas quando o coronel morreu, Zé Inácio descobriu que lealdade não paga conta. Ele alegava que Domingos lhe devia quantia significativa por serviços prestados ao longo dos anos. Serviços que ninguém registrava em papel. Trabalhos sujos que se pagavam em dinheiro vivo e silêncio garantido. A família Furtado, porém, não reconheceu a dívida. Pior ainda, o tratou como simples capanga que deveria sumir agora que o patrão estava morto. Zé Inácio do Barro não era homem de aceitar desfeita. Na manhã de 20 de janeiro de 1919, pouco mais de 2 meses após a morte do coronel Domingos, o sítio Nazaré foi invadido. Eram cerca de 7 horas quando um grupo armado entrou na propriedade onde vivia Dona Praxedes, a viúva do chefe político e ex-intendente de Milagres. O bando era liderado por pistoleiros conhecidos na região: Senher, Pereira, Mundinho, Gavião, Rinol, Baliza Criança Raimundo Patrício, Antônio Bandeira, Antônio Carneiro e Luiz Padre. Roubaram todo o dinheiro e todas as joias que encontraram. Reviraram baús, quebraram móveis, aterrorizaram os moradores. Dona Praxedes, que durante décadas viveu como senhora absoluta daquelas terras, viu-se refém em sua própria casa. Só foi socorrida horas depois pelo coronel Augusto Leite de Araújo Lima, um parente distante que ainda mantinha alguma influência na região. Quando acusado de ser o mandante do assalto, Zé Inácio do Barro não negou. Pelo contrário, assumiu publicamente e foi além. Chamou o falecido coronel Domingos de ladrão, dizendo que aquele dinheiro todo era dele por direito, pagamento atrasado por anos de serviços prestados. Estava aberta a guerra entre a família Furtado e o antigo braço armado do patriarca morto. A figura central da vingança familiar seria o padre José Furtado de Lacerda, ou simplesmente Padre Lacerda, pároco do Arraial do Coité, pertencente ao distrito de Buriti Grande, atual Maurite. Um padre que não rezava apenas missas. Um padre que sabia mandar matar quando necessário, que entendia que no sertão a batina não protegia ninguém e às vezes era preciso usar a Bíblia numa mão e o revólver na outra. Mas antes de partirem para o confronto final no Coité, os sicários de Zé Inácio do Barro ainda realizaram outro ataque. Em janeiro de 1919, invadiram o casarão do pacífico coronel Basílio Gomes da Silva, na vila de Brejo dos Santos. Foi recado claro: ninguém estava seguro, nem os aliados dos Furtado, nem os neutros que tentavam ficar de fora da guerra. E foi nesse clima de sangue e vingança que surgiu uma das lendas mais persistentes do sertão cearense. Diziam que o coronel Domingos, desconfiado e paranoico como todo tirano, enterrava seu dinheiro numa depressão natural onde corria um riacho intermitente, na mesma região do sítio Nazaré. Tinha medo de ataques e saques de inimigos, que não eram poucos. Botijas cheias de ouro e dinheiro iam sendo enterradas ao longo dos anos, um tesouro que só ele sabia onde estava. Após a morte do coronel, Dona Praxedes teria continuado a tradição de enterrar as botijas. Mas, segundo a lenda, certo dia, quando ela foi enterrar mais dinheiro, um grande buraco se abriu e ela caiu dentro. Depois desse dia, ninguém nunca mais ouviu falar dela. O local ficou conhecido como o Poço do Dinheiro. A verdade é que Dona Praxedes não desapareceu em buraco nenhum. Viveu até 4 de setembro de 1930, mais de 11 anos após o suposto desaparecimento místico. Foi enterrada junto ao marido, na capela de Nossa Senhora dos Remédios, no mesmo sítio Nazaré. Mas o sertão prefere as lendas à verdade, porque as lendas são mais interessantes e mantêm os curiosos longe de tesouros que talvez ainda estejam ali, enterrados em algum lugar que só o casal conhecia. O lugar é preservado até hoje.
considerado por muitos um santuário da natureza cercado de mistérios. Moradores contam causos, histórias passadas de geração em geração. Uma das mais populares diz que quem for à meia-noite ao Poço do Dinheiro encontrará a aparição de Dona Praxedes, ainda vagando pelo local onde enterrou tantas riquezas, condenada a guardar na morte o tesouro que não conseguiu proteger em vida. Mas o coronel Domingos Leite Furtado tinha inimigos também dentro da própria família. O capitão Antônio Leite Rabelo da Cunha era natural de Podimirs, hoje Rosário, distrito do município de Milagres. Primo do coronel Domingos, Antônio Leite era figura singular no sertão. Casou-se 3 vezes e teve 30 filhos, prole imensa até para os padrões da época. Tinha sido seminarista, abandonando o seminário apenas 10 meses antes da ordenação por causa do falecimento do pai. Mesmo sem se tornar padre, foi convidado para exercer a reitoria do Seminário São José no Crato, cargo que ocupou por anos. Além disso, era fazendeiro próspero. Possuía propriedades em Rosário, Olho de Água em Missão Velha, Mundéis em Barbalha e ainda adquiriu 3 fazendas em Brejo Santo, Pitombeira, Garanhuns e Horto, que se estendiam até o Agreste. Homem de posses, educado, respeitado. Mas isso não bastava para evitar o confronto com o primo coronel. Antônio Leite e Domingos Leite Furtado se inimizaram por questões políticas. No sertão da República Velha, política era questão de vida ou morte. Os 2 primos, ambos poderosos, ambos acostumados a mandar, entraram em rota de colisão. Houve trocas de insultos públicas, acusações de ambos os lados amplamente noticiadas nos jornais da época. Famílias se dividiram. Aliados tiveram que escolher lado. O que começou como disputa política virou questão de honra, e no sertão, questão de honra se resolve com bala. Não há registro claro de como terminou essa rixa familiar, mas sabemos que ambos sobreviveram um ao outro tempo suficiente para acumular ainda mais ódio. Antônio Leite morreu anos depois do primo, levando para o túmulo segredos de uma guerra silenciosa que opôs 2 galhos da mesma árvore genealógica, 2 versões do mesmo coronelismo que envenenou o sertão durante décadas. A história do coronel Domingos Leite Furtado é a história do Brasil que não aparece nos livros escolares. É a história real da República Velha, onde a palavra democracia era piada contada em salões do Rio de Janeiro, enquanto no interior, homens como Domingos decidiam eleições com bala e transformavam vilas inteiras em propriedades particulares. 30 anos de terror, dezenas de mortes que nunca foram investigadas. Famílias expulsas, fortunas roubadas, vidas destruídas e, no final, um túmulo dentro de uma capela, como se rezas e imagens de santos pudessem absolver 3 décadas de sangue derramado. O reino do coronel Domingos Leite Furtado acabou em 1918, mas as feridas que ele abriu no sul do Ceará demoraram gerações para cicatrizar. Algumas nunca cicatrizaram. Ainda hoje, quando alguém menciona o nome dele nos bares e feiras de Milagres, os mais velhos ficam em silêncio. Porque existem histórias que o sertão prefere enterrar junto com seus mortos. Mas a terra seca nunca esquece. E de vez em quando, numa noite de lua cheia, alguém jura ouvir barulho de botijas sendo enterradas perto do Poço do Dinheiro, como se Dona Praxedes ainda tentasse esconder o ouro manchado de sangue que ajudou a acumular ao lado do marido tirano. Essa é a história que não contam nas escolas. Essa é a história real do coronelismo brasileiro. Essa é a história do homem que transformou o sul do Ceará em feudo pessoal e morreu acreditando que era intocável, descobrindo tarde demais que até os tiranos mais poderosos são mortais.